Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e esse é o programa Memória BC, que nós estamos gravando no dia 29 de agosto de 2019, uma quinta-feira. E a nossa convidada de hoje é a historiadora Mariana Schlickmann. Prazer tê-la conosco, Mariana. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui hoje. Perfeito. Você nasceu onde, Mariana? Eu nasci em Itajaí, mas eu só nasci em Itajaí. Tanto a minha família materna quanto paterna moram em Balneário Camboriú há mais de 40 anos. Vieram, por coincidência, na mesma época para cá, final da década de 70, finalzinho da década de 70. E eu morei minha vida inteira em Balneário Camboriú. Fui criada aqui, vi essa cidade crescer, vi muitas transformações aqui acontecerem. A tua família veio de... Teus ancestrais vieram de fora? Sim, minha família paterna é de Ituporanga, no Alto Vale. E a minha família materna é da Serra Catarinense. Serra Catarinense. Lages e Campos Novos. Perfeito. Família grande, Mariana? Família muito grande. Eu tenho... tanto por parte de pai quanto por parte de mãe 6 tios. 6? Meus avós tiveram 6 filhos cada um. 6 filhos cada um. 12? Uma família bem grande, assim. E as duas famílias daqui, que moram aqui há muito tempo, né? Então eu fui criada aqui minha vida inteira. Toda a minha educação infantil, até o ensino médio, eu fiz aqui, saí somente daí para estudar, fazer faculdade, e depois de morar em vários lugares eu vi que não tem lugar como aqui. Por onde você andou nesse tempo todo, Mariana? Eu fui fazer minha faculdade de História em Florianópolis, morei em Florianópolis, depois eu fui fazer meu mestrado na Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Depois eu morei em Caxias do Sul, na Serra, também fiz intercâmbio, fiquei um pouco fora. E voltei para cá para fazer doutorado. Hoje eu faço doutorado em História também na UDESC, em Florianópolis. Mas eu moro aqui, voltei para cá. Que não tem lugar como a nossa cidade. Você conhece tantos lugares, esse aqui é diferente, Mariana? Balneário? É diferente. É uma cidade muito especial. E a qualidade de vida, a segurança que a gente tem aqui. Nesses lugares por onde eu passei, eu não encontrei nenhum lugar. Isso foi uma das coisas que mais me fez querer voltar para Balneário. É a qualidade de vida, a segurança e essa beleza que a gente tem aqui, né? A gente tem uma cidade pequena, mas com um ritmo de cidade grande. Mariana, você começou a estudar no Balneário, então teu estudo foi todo aqui. Você lembra Sim. onde é que você estudou tudo aqui? Não? Eu fiz Até para a gente deixar registrado aqui, Mariana. O colégio que eu fiz o Jardim de Infância já não existe mais, era o Aconchego, do lado do PEARTE. O Aconchego do ladinho do PEARTE, Sim. famoso. Depois eu fiz ensino fundamental no Unificado e um pedaço do ensino médio no Unificado e Energia. Depois, e daí faculdade. Passei para vestibular, fui fazer História em Florianópolis, na UDESC. Na UDESC de Florianópolis. Isso. E você morou fora do país também? Morei um tempinho, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos durante a faculdade. Como é que é lá fora, Mariana? Principalmente na tua área de historiadora, como é que foi essa experiência, esse intercâmbio? Foi uma experiência bem interessante, assim, porque foi a primeira... Eu descobri essa é uma experiência que eu acho que os brasileiros só descobrem fora do país, que nós somos latino-americanos. É uma coisa que a gente só descobre lá. Assim, só descobre lá? Sim, principalmente aqui em Santa Catarina, essa herança de germânica, italiana, a gente se vê muito com características europeias, mas quando a gente sai do país, nós somos identificados não por isso, nós somos identificados por ser brasileiro e por ser latino-americano. Então, para mim foi uma experiência bem interessante, assim, me ver como latino-americana, ser tratada como latino-americana e conhecer mais de outras culturas, não só dos Estados Unidos, mas de outras pessoas, porque as universidades são sempre lugar de muita gente de fora, assim, né? Então eu tive contato com pessoas do mundo inteiro. E a cultura latina, ela agrega muito, assim, as pessoas são muito receptivas por eu ser brasileira, muito receptiva comigo, assim,
pela questão justamente latina. É o nosso jeito, eu acho, né, Mariana? De ser, né? E lá fora, né? Sim, e a gente não reconhece que essa característica também é comum em outros países latino-americanos, assim. Sim. A identificação é muito rápida. E a hora que bate saudade de casa, que tu não tem onde comer um pão de queijo, tu vai no restaurante mexicano para comer feijão, tu vê que tu é latino-americano quando tu procura um mexicano para um feijão. Vou voltar. E essas experiências nessas cidades, nesses estados, aqui no Brasil, como é que foi essa experiência, Mariana? Eu descobri que eu sou muito bairrista, morando em outros lugares. Eu descobri que não tem lugar como aqui, assim. Todos os lugares que eu morei, assim, eu sempre comparei muito com Balneário. Não tem como não fazer assim. Florianópolis é uma cidade maravilhosa, mas tem um trânsito que é impossível, assim, de viver. É impossível. E como eu cresci aqui... Sim. A minha vida foi sempre a pé, de bicicleta, desde pequena meus pais moravam, eu sempre morei no centro, então os colégios ali perto. Muito pequena ganhei minha primeira chave de casa, independência de voltar para o colégio sozinha. Quando comecei a ficar na fase da adolescência, de ir para festas com os amigos e tal, ia de bonde para festas, voltava a pé, sempre com muita segurança. E aí isso a partir do momento que em qualquer outra cidade isso não é assim. Primeiro essa liberdade de andar a pé não existe. Florianópolis tem muito parecido com a gente, mas assim, é uma cidade que tu depende de transporte. Sim. E é trânsito. Belo Horizonte é uma cidade perigosíssima, assim, foi onde eu me impactei muito como o nosso privilégio de ser um lugar muito seguro. Mariana. É uma cidade que tem muita violência urbana, é muito perigosa, é a terceira maior cidade do Brasil, então assim, é São Paulo um pouquinho menor. Sim. Só. E foi ali que eu tive que aprender coisas assim, que pra gente, que as pessoas achavam que eu era meio caipira, assim, sabe? Celular na bolsa, eu andar com o mínimo de documento possível, nunca usar nada que chame atenção, coisas assim, que aqui a gente não são preocupações que não chegam aqui ainda. Não chegam aqui, né? E Caxias do Sul é a minha... Terra do vinho. Mas o que mais senti falta lá foi da receptividade que a gente tem aqui. Aqui tu conhece a pessoa... Não são receptivos? Não foram na época, São pessoas muito mais fechadas, assim, do que nós aqui. Aqui a gente começa a conversar com o estranho, conta quem a gente é, pergunta quem a pessoa é e lá... Na serra, assim, não sei se é por causa do frio, mas assim, para te arrancar o pessoal tá mais bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, já é... Sim. Mariana, o que você lembra? Você é uma jovem, né? O que você lembra da tua infância, do balneário, da tua época, família? A família toda está aqui? Não? Toda? Sim, minha família toda, grande parte, assim, tem poucas pessoas que moram em cidades vizinhas, assim, sim. Mas a família materna e paterna, assim, 90% estão aqui em Balneário. Aqui. Eu tenho muita lembrança de ter uma vida muito tranquila, de brincar muito na rua. As ruas de paralelepípedo, a Terceira Avenida, eu tenho muita recordação da Terceira Avenida antes de reformar, de paralelepípedozinho, assim, de muito joelho ralado, né? Ralou muito joelho ali, Mariana? Muito joelho ralado na rua. Minha família, tanto meus pais quanto meus avós, meus avós moram na 2950, na frente da Celesc, desde que mudaram para cá, quase 40 anos. Há 40 anos já. E por mais de 10 anos nós também moramos nessa mesma rua. Então, assim, eu tenho muita recordação de infância de ir ali aos arredores da Celesc, de brincar, correr e estar sempre assim na rua, brincando na rua. A gente vai entrar depois na sua profissão, que eu acho linda, ser historiadora, a gente falar mais do teu lado. Amigos bastante, Mariana? É fácil? Muitos amigos. Muitos amigos? Aqui, Balneário, a gente é uma ervilha, né? Eu falo para os meus pais que eu não gosto de fazer mercado com os dois ao mesmo tempo. Por que, Mariana? Porque cada corredor é 3, 4 pessoas, que um ou outro encontram. Se encontra, né? Verdade. A gente vai no mercado só para pegar uma fruta e é 1 hora dentro do mercado. Porque como a minha família mora muito tempo aqui, a gente conhece muita gente, então... 40 anos? 40 anos a tua família é daqui? Sim. O teu pai? Meu pai e minha mãe, por coincidência, as famílias vieram no mesmo ano para cá. No mesmo ano para cá? Sim. Teu pai é o... Meu pai é Gilmar Schlickman. O seu Gilmar Schlickman. Isso. Schlickman. E minha mãe é Ana Elisa Ribeiro de Souza Schlickman. Os dois vieram para cá no mesmo Sim, as famílias vieram por coincidência no mesmo período para cá.
Perfeito. E daí se conheceram aqui, se conheceram em grupos de jovens aqui, que nos anos 80 tinha bastante disso, da Igreja Católica, de Teologia da Libertação. Sim. Se conheceram em grupos de jovens, começaram a namorar, casaram, tiveram eu e meu irmão. E estão aí até aqui. Casaram, tiveram, tá aqui a Mariana. Tem um irmão só, Mariana? Tem um irmão mais novo. Só mais novo que você? Isso. Como é que é a convivência da família, Mariana? Nós somos uma família muito grudada, assim, muito parceira. A gente faz realmente muita coisa junto, assim, se vê muito, tá sempre muito junto. A gente tem um privilégio, assim, de uma harmonia, de uma convivência familiar muito boa. Eu posso até estar enganado, mas desde quando comecei a conversar com você e falar sobre família, né? Origem, enfim, a gente percebe isso, até por causa do cabelinho branco, essa questão realmente da união. Você não acha que hoje está faltando isso, Mariana? O convívio mais familiar, mais da família, mais amor, eu acho família, não falta? Como historiadora, que Sim. A gente enxerga processos de longo prazo, assim, tenta identificar processos de longo prazo, a gente vê que a nossa sociedade de hoje é uma sociedade que está no meio de uma transformação. A gente tinha um modelo de família, de sociedade, de se relacionar, que está modificando. Essa coisa de internet, de telefone, de tecnologia, isso tudo está mudando as relações entre as pessoas. Bastante, né? E eu vejo que a gente está nesse momento de transição, assim, as coisas estão mudando, não sabemos que tipo de sociedade a gente vai se transformar, mas a certeza que a gente tem é que a gente já não é a mesma sociedade de antes, assim. E essas relações familiares, elas passam por isso, assim, as diferenças de autoridade suprema do pai, que já não é mais assim, a gente já tem famílias que não é mais só o pai, a mãe e os filhos, famílias com outras composições. E essa questão, eu acho que de tecnologia, ela interfere muito hoje na família. Até pela quebra de hierarquia de conhecimento, né? O pai e a mãe sempre souberam de tudo. Hoje em dia, a criança procura no Google e já contesta o pai, o que já tem. Eu acho que essas mudanças, elas estão em processo, assim. A gente não sabemos o que vai acontecer. Só sabemos que tem uma diferença, sim. E que eu acho que justamente por a gente estar num processo de transformação, as famílias não sabem muito direito para que lado caminhar. Na verdade. Eu, além de historiadora, também sou professora. E eu vejo com os pais, há muitas questões assim, dos pais de crianças, dessas novas gerações, de não saber lidar com isso, com essas questões de tecnologia. E os próprios pais se perdem nisso, assim. Então, é um momento de transição, eu vejo, assim. Você se reúne final de semana, de repente, uma comida em casa, um churrasquinho, faz isso, Mariana? Sim, a gente tenta pelo menos uma vez por semana fazer uma refeição junta, porque daí tem meus pais, meu irmão mora também na casa dele, cada um de nós moramos na sua casa, daí eu tenho a família do meu marido também, então são várias famílias pra gente administrar no final de semana. E o maridão, Mariana? Vamos ter que deixar registrado aqui. E o maridão? O meu marido se chama Bruno, ele é médico, ginecologista obstetra. Dr. Bruno Schlickmann. Bruno Raimann. Raimann, perdão. Bruno Raimann. Bruno Raimann. Ele é de Florianópolis e veio fazer medicina aqui na Univale. Então, quando a gente se conheceu, eu morava em Florianópolis, mas a minha família era daqui. E ele morava aqui, mas a família dele era de Florianópolis. Então a gente passou os primeiros tempos de namoro indo de um lado para o outro, assim, para poder se encontrar. Ainda não. Ainda não? Né? Ainda não. Pretende ter, Mariana? Estão nos planos. Está nos planos. Sim. Mariana Schlickmann, historiadora, é a nossa entrevistada de hoje do programa Memória BC. Esse programa que está sendo gravado numa quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e a gente volta na sequência. Você está acompanhando o Memória BC. O médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade, é o médico que sabe onde o paciente mora,
onde o paciente exerce sua rotina. Então eu consigo captar todo o processo do adoecimento, né? O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Você está acompanhando o Memória BC. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e esse é o programa Memória BC. Nós estamos gravando numa quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. Estamos conversando com a professora, historiadora Mariana Schlickmann. Antes do intervalo, você falou que é professora. Como é que entrou o magistério na sua vida, Mariana? Entrou quando eu escolhi fazer o curso de História. Eu tinha a possibilidade de fazer a licenciatura e o bacharelado ao mesmo tempo. Então eu optei por fazer os dois, para ter... Apesar de ser um curso de História, tem coisas muito similares nos dois, mas são direcionamentos diferentes. Você se preparar para ser um pesquisador e você se preparar para ser um professor. Uhum. E eu quis ter essas duas formações porque eu gosto muito de sala de aula. Eu vejo que uma coisa acaba complementando a outra, ser pesquisadora e ser professora também. Uhum. Onde é que você ministra aula hoje, Mariana? Neste momento, eu não estou dando aula porque eu estou fazendo doutorado. Eu estou só no doutorado, mas o meu último vínculo empregatício foi com o Colégio Salesiano de Itajaí. Salesiano de Itajaí. Sim. Aliás, tradicional, diga-se de passagem, Salesiano. Sim, um colégio de mais de 60 anos em Itajaí. Foi uma experiência fantástica. Perfeito. Trabalhar com Você acha que é uma classe que eu adoro, tenho paixão, uma verdade, é a classe do professor. É fantástico o professor na vida da gente. Você acha que hoje está um pouco... deveria ser mais valorizado, Mariana? Sem dúvida. Acho que todo mundo fala, tem um discurso assim, todo mundo sabe que tem que valorizar o professor e a importância da educação na vida das pessoas e para a gente ter uma sociedade que melhore com o tempo. Mas eu acho que entre a prática e o discurso tem um fosso gigantesco aí no meio. A distância é muito grande. Sim. Né? A valorização do nosso professor. Uhum. Até porque eu acho que é uma coisa que socialmente é inaceitável alguém dizer que não tem que valorizar a educação, que não pode professor... Ninguém fala uma coisa dessa, mas entre a pessoa dizer que tem que valorizar o professor e ter práticas efetivas, práticas de políticas públicas que realmente valorizem a educação, daí são mundos diferentes. Falar em educação, como é que foi a sua educação, né? Desde que você... foi para Itajaí só para nascer no Marieta Conder Bornhausen. Foi no Marieta Conder Bornhausen? Como é que foi a educação dos teus pais em relação a você, Mariana? Meus pais são pessoas sensacionais, assim. Eles batalharam muito na vida para poder ascender socialmente, melhorar de vida. E tiveram meu pai teve uma infância muito, muito difícil de colono, assim, agricultor em Ituporanga, no interior. Minha família materna também, assim, e eles sempre batalharam muito para
poder dar uma vida melhor para mim e para o meu irmão. Então, a prioridade da casa sempre foi a nossa educação. Por mais que eles não pudessem ter as melhores coisas, morar na Avenida Atlântica ou fazer viagens internacionais várias vezes no ano, pagar um bom colégio para meus pais sempre foi a prioridade para eles, assim, a nossa educação. E quando pequena, assim, a gente sempre pede muita coisa na criança, quer tudo toda hora. Adolescente, então, queria roupa, queria tênis, queria bolsa, queria sapato. Então, assim, sempre ganhei muitos nãos, assim, muitos nãos. Mas a única coisa que meus pais nunca me disseram não, que o máximo que eu ganhei foi, olha, espera o mês que vem que a gente compra, foram livros. Livros, Mariana? Foi uma coisa que nunca, nem pra mim, pro meu irmão, assim, nunca foi negado, assim. Podia pedir qualquer livro que fosse, que eles davam um jeito, iam atrás e conseguiam, assim, sabe? Então, meus pais foram fundamentais na minha formação. Sim. E tanto na minha quanto no meu irmão, assim, eu sei que eles fizeram muitos sacrifícios para poder dar a melhor educação possível pra gente. E nós dois tentamos retribuir, né? Consegui terminar, fiz uma universidade, na realidade eu fiz a minha educação de ensino superior inteira em universidades públicas e universidades muito boas. Uhum. Fiz o curso de História na UDESC, escolhi lá porque podia ter essa opção do bacharelado e licenciatura, porque eu queria ser historiadora e professora. Sim. Fui fazer daí um mestrado em Minas Gerais, que quando eu entrei era a melhor universidade federal do país. E voltei para o doutorado, vou conseguir ser uma doutora muito nova, consegui fazer isso tudo, assim, tudo que eles me proporcionaram permitiu que eu conseguisse terminar a graduação, poder emendar no mestrado e agora poder emendar no doutorado. Você é determinada, Mariana? Sou bem determinada. E bem disciplinada para os também, estudos, assim. Como é que entrou, eu sei que você tem um livro, a gente vai falar sobre isso, e como é que entrou a história para você, ser historiadora, Mariana? Sim. Por quê? Meus pais, eles fizeram a faculdade de História na antiga FEPEV, hoje Univale. Lembro? Eu morei em Itajaí em 75. Mas eles fizeram porque a FEPEV, que hoje Univale estava tão no começo que eu acho que só tinha o curso de História e Contabilidade, tinha uns 3, 4 cursos que tinham pouquíssimas opções. Então eles fizeram História, meu pai nunca trabalhou na área. Sim. Ele foi funcionário público da Celesc por muitos anos, se aposentou ano passado. E a minha mãe trabalhou como professora até eu nascer. E depois também ela largou. Então, assim, eles fizeram curso, mas nunca tiveram envolvimento com o trabalho na área. E quando eu falei que eu queria fazer, eles foram totalmente contra. Foram contra? Não, eles, assim, não foram, assim, totalmente contra. Eles falaram que, olha, que não é fácil, que eles, né, que aqui... O pai fez, a mãe fez. Não só fizeram por fazer, que não, né, que é uma carreira difícil, assim, para te conseguir se colocar e tal. Que, né, que eu tinha possibilidade de fazer outros cursos que tivessem um retorno profissional talvez mais rápido ou diferente, assim, né? Perfeito. Mas eu falei isso, não, realmente é isso que eu quero. Deles, bom, então tá, já que é o que tu quer, a gente vai te apoiar. Mas assim, se tu escolhesse um outro curso, a gente acha que seria um pouco melhor. Mas... E como é que é ser historiadora? Quais foram os teus primeiros passos, Mariana? Até chegar ao teu livro, por exemplo. Quero falar do livro. É uma profissão muito fascinante, assim, muito apaixonante. Como eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar e gosto muito de ler, é realmente o lugar onde eu estou no lugar certo para mim. Porque eu leio curiosa também, não? Muito curiosa, leio muito, estudo muito e a gente tem assim, uma metodologia de trabalho. Eu vou atrás das fontes. Quando a gente descobre novas fontes de pesquisa, ou documentos, ou jornais, ou fotografias, ou filmes, existem entrevistas, existe uma variedade imensa de fontes que a história pode trabalhar. Uhum. Quando tu encontra uma fonte nova, quando tu começa a encaixar o quebra-cabeça, porque quando tu escolhe uma pesquisa, tu tem um quebra-cabeça. E tu vai aos poucos montando, costurando e montando uma narrativa sobre o que tu escolheu pesquisar, né? E essa parte é fascinante, assim, quando eu estou imersa numa pesquisa, meu mundo gira em torno daquilo, eu sonho com as minhas fontes, eu sonho com as pessoas que eu estou entrevistando. Às vezes, hoje minha pesquisa é sobre uma pessoa que já morreu, eu sonho com a pessoa, eu sonho com a família da pessoa, a gente é uma imersão, assim, muito grande.
Mas é muito gratificante, assim, tu vê tua narrativa tomando forma, tu vê que tu tá contando uma história legal e como isso causa impacto na vida das pessoas, assim, depois. Você lançou um livro, Mariana. Fala pra gente um pouquinho do livro. Para deixar na memória aqui. O livro sobre a história de Balneário é o meu segundo livro. É o segundo livro? A minha pesquisa acadêmica de formação são relacionados a estudos sobre África. Sobre a África? Eu trabalho com história de relações internacionais entre Brasil e África. Mas Balneário Camboriú é a minha paixão. E eu trabalhei por um ano no Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. A Fundação fez um acordo com a Secretaria de Educação para, no ano de 2016, foi o ano que eu entrei, para ceder um professor para o arquivo para poder fazer um trabalho legal. E daí eu fiz a prova de ACT, professor temporário, porque eu estava terminando o mestrado, querendo entrar no doutorado. E como fui a primeira colocada que tinha o bacharelado, não só a licenciatura, porque para ser historiador tem que ter tem que ter o bacharelado, essa outra formação técnica, né? Eu fui a primeira candidata com bacharelado, então daí eu fui transferida. Da educação para a cultura e foi um ano maravilhoso a experiência de trabalhar no arquivo histórico ali. E a proposta foi o ponto de memória que teve nesse um ano que eu trabalhei lá na Fundação, que na Casa Linhares funcionou durante um ano, a gente fez acho que 9 exposições em um ano ali na Casa Linhares, no ponto de memória, e fazer um livro sobre história de Balneário. Porque o município era uma coisa que faltava, assim, uma produção que servisse para todo mundo, que ajudasse e ajudasse principalmente os professores da rede a trabalhar a história da cidade. Porque você tem pouco material e aí tem essa coisa horrível que se fala que Balneário não tem história. Como assim? Balneário tem história e tem uma história muito legal. Então, e trabalhar isso nas escolas é fundamental para que as pessoas vejam isso e aprendam que não, Balneário tem uma história muito bacana. Então, daí, com essa proposta de trabalho, eu tive um período curto, assim, porque o período de ACT são 9 meses. 9 meses. Mas aí eu tinha o ponto de memória, tinha que fazer a pesquisa, escrever o livro e tem que se terminar com uma antecedência para fazer a parte do livro, diagramar, formatar, imprimir, toda essa parte burocrática do livro, né? Então eu tive cerca de 6 meses, 6, 7 meses para fazer a pesquisa e escrever o livro sobre a história de Balneário. E foi uma experiência muito bacana, porque o nosso arquivo histórico ele é riquíssimo. A gente tem um acervo fotográfico de milhares e milhares e milhares de fotos. O pessoal deveria conhecer, né, Mariana? Sim. O arquivo histórico nosso, né? Ele é riquíssimo. O acervo de jornais também é muito legal. E daí, para fazer esse livro, eu busquei fontes de pesquisa nas imagens, as fotografias que são sensacionais, entrevistas, tanto entrevistas que eu fiz, como entrevistas que já tinham no arquivo histórico, porque teve um projeto de memória por muito tempo ali, de entrevistas gravadas já, jornais, documentos oficiais e documentos da Cúria Metropolitana de Florianópolis, que tem a parte os documentos da igreja daqui da região, que ficam em Florianópolis. Então, assim, eu usei uma documentação muito grande, muita coisa. E a ideia foi, meu livro não é a história geral de Balneário Camboriú, não está escrito ali absolutamente tudo o que aconteceu, porque não é essa a pretensão. A ideia é suscitar debates, trazer temas e que esses temas se encaixem com a história do mundo, com o que os professores estão ensinando em sala de aula. Porque às vezes as crianças têm dificuldade de, às vezes, ter uma noção de passado, a Segunda Guerra Mundial, uma coisa muito distante, que não tem a ver com a realidade dela. Então eu trago a Segunda Guerra Mundial aqui em Balneário. A gente tem imagens de soldados na praia. Quando você trabalha no currículo com a ditadura militar, então eu falo do Gino Pio, o prefeito de Balneário Camboriú, que foi assassinado pela ditadura. Eu falo de religiosidades, todas as religiões que tem aqui na cidade, das populações indígenas que tinham aqui, da população quilombola que a gente tem aqui. Então, são vários temas que o professor que está trabalhando consegue inserir Balneário Camboriú na história, que está trabalhando em sala de aula, e que quem não é professor, quem não quer, quem não tem relação com escola,
também é um livro muito gostoso, assim, porque ele tem muitas imagens, eu botei muitas fontes de pesquisa que eu trouxe. Então, é um livro, assim, que não é um livro acadêmico, pesado, sabe? É uma leitura que, para qualquer pessoa que goste de história, que se interesse por Balneário, consegue se entreter um pouco com ele. Como é que é o nome do livro, Mariana? Do Arraial de Bom Sucesso a Balneário Camboriú. De Arraial do Bom Sucesso a Balneário Camboriú. Mais de 50 anos de história. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz, Mariana? Eu já me interessei, tá? Ele está disponível como e-book no site da Fundação Municipal. Sim. E como ele foi feito pela Fundação, ele não é disponível para venda. Ele tem disponível para consultas também, tanto nas bibliotecas, todas as bibliotecas escolares da cidade e na Biblioteca Municipal. E tem a versão e-book também para baixar aí no site. Está preparando mais algum livro? Eu tenho projetos. Eu tenho um projeto... Só que o problema é que a gente precisa de tempo, né? Mas eu tenho... Quando eu visitei o arquivo da Cúria em Florianópolis para poder fazer a pesquisa para o livro, eu vi uma documentação muito fascinante. Já ficasse animada? De correspondência dos padres daqui da região. Que é uma documentação assim que eu quero muito ter tempo e fôlego para escrever a história de Balneário e Camboriú a partir dessa documentação. Assim. É um projeto que está sendo desenvolvido. Está ali. Mariana, como é que é o teu dia a dia? Bom, no momento eu sou doutoranda, né? Então, cerca de 18 horas do meu dia são dedicados à minha tese. Eu tenho uma rotina, meu foco agora é somente a tese, né? Então, grande parte do meu dia é lendo, outra parte do meu dia é escrevendo. Ou pesquisando nas minhas fontes. Eu tenho quase 2.000 fontes de pesquisa, mais de 2.000 fontes de pesquisa que eu já estou analisando para minha tese, então é muita coisa, assim, é um trabalho meio braçal, assim, a gente tem uma parte intelectual, mas a parte do suor, assim, essa parte braçal, ela é bem intensa também. Deixa uma mensagem para Balneário Camboriú, para quem vai nos assistir no futuro, enfim, no Memória ABC da nossa cidade, Mariana. O que é o Balneário para você? Para mim, Balneário Camboriú é minha casa, é onde eu cresci, onde eu quero viver, onde eu quero formar a minha família, onde a minha família materna e paterna escolheram para construir a vida deles. É um lugar que eu sou muito apaixonada, que eu já vi muitas modificações, que eu vejo as transformações acontecendo nessa cidade. E fazer parte disso, assim, para mim é um orgulho imenso, assim. E eu acho esse projeto muito bacana. E eu sei que como eu historiadora, essa é uma possível fonte de pesquisa para mim, daqui a algumas décadas, acessar essas entrevistas e contar a história da história que se estava construindo a partir daqui. E é uma honra muito grande estar aqui hoje. Obrigado, Mariana. Eu que agradeço. Mariana Schlickman, historiadora, foi a nossa entrevistada do programa Memória BC, gravado no dia 29 de agosto de 2019. Eu sou Luiz Carlos Tigrão. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.